A paz do Senhor, meus irmãos, deixa uma palavra para o seu coração. Em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7, vai dizer o seguinte: Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aqui Paulo apresenta a lei espiritual, uma lei espiritual que não falha, chamada lei da semeadura. É loucura acharmos que podemos colher algo diferente do que temos plantado. Aqui Paulo apresenta a consequência de semear na carne, ou seja, de plantar segundo a nossa natureza pecaminosa, mas também apresenta a consequência de plantarmos segundo o Espírito, essa nova natureza que recebemos quando reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. A verdade é que nós vivemos neste mês, nessa semana, o feriado de Carnaval. Carnaval que é chamada a festa da carne, onde as pessoas vivem de forma intensa, de forma desgovernada o pecado. Logo, por isso, nós cristãos não comemoramos essa data, porque é uma festa que não agrada a Deus. É uma festa onde as pessoas vivem, como disse, de forma desgovernada a prática do pecado. E Deus aqui, ele apresenta a consequência desse ato, a consequência de uma geração, de uma população, de uma humanidade que planta segundo a sua carne, que planta segundo a sua natureza pecaminosa. E quando plantamos segundo a nossa natureza pecaminosa, colhemos a corrupção e com isso a morte espiritual. Morte espiritual a qual não nos permite se relacionar com Deus, porque Deus ele é Espírito e Deus ele é Santo, e aqueles que quiserem ver a Deus precisam andar em santidade, e aqueles que quiserem ver o reino de Deus precisam nascer da água e do Espírito, nascer novamente, como Jesus instrui Nicodemos em João capítulo 3. Então eu quero te alertar e te lembrar que Jesus ele não se agrada do pecado, Jesus ele não se agrada da prática pecaminosa, ainda que ele ame o pecador. Vemos uma geração onde muitos pregam apenas um Deus de amor e um Deus de misericórdia. Mas a verdade é que Deus ele tem um caráter pleno, e dentro desse caráter ele também possui a santidade, ele possui a justiça, e Deus também é fogo consumidor e permite o juízo. Nós vemos dentro da palavra diversos exemplos de gerações e povos que foram alcançados com o juízo de Deus. Por exemplo, a geração de Noé. A palavra de Deus diz que aquele povo vivia desgovernadamente na prática do pecado, ao ponto de Deus olhar lá de cima do seu trono e falar: vou acabar com tudo. Mas a palavra de Deus diz que Deus, olhando para a terra, achou graça aos olhos de Noé. Disse: Noé, construa uma arca. As pessoas tiveram um período de 100 anos para se arrepender, porque Noé demorou um período de 100 anos para construir a arca. Mas só que o dilúvio, o juízo de Deus veio sobre aquela nação. Mas aquelas pessoas duvidaram de Noé, não acreditaram na pregação dele, não acreditaram que o juízo de Deus viria sobre aquela geração. Mas aquelas pessoas, quando viram o juízo vindo sobre eles, quiseram se arrepender, mas não houve mais tempo, não houve mais oportunidade. Porque quando Noé entra, Deus ele fecha a arca do lado de fora. E é isso que Deus está nos ensinando nessa palavra, nessa tarde, neste novo dia, que nós precisamos semear segundo o Espírito, porque se semeamos segundo a carne, se não se arrependemos, o juízo de Deus virá sobre a nossa vida, talvez não hoje, mas talvez naquele grande dia do juízo final. Assim também como a geração de Sodoma e Gomorra, uma geração que o seu pecado subia como cheiro desprezível às narinas de Deus, Deus acabou com tudo. Assim também como a geração do profeta Jonas, ao qual Deus envia ele até Nínive para pregar o arrependimento, porque era uma geração que estava depravada, uma geração que o seu pecado subia também como cheiro desprezível às narinas de Deus. Logo, a palavra de Deus diz que Deus envia Jonas até lá, ele prega e aquelas pessoas se arrependem, porque o Deus que é justiça e juízo, ele também nos concede a oportunidade de se arrepender. É sobre isso que eu quero falar neste vídeo. Semeie segundo o Espírito, para que você colha a vida eterna. Deus está te dando a oportunidade de ser alcançado hoje com fogo purificador e não com fogo de juízo, pois o fogo purificador vem para aqueles que entendem a importância de se arrepender, porque João Batista veio preparar um caminho não físico, mas um caminho espiritual, para que o Messias viesse. Ele diz: olha, eu vim preparar o caminho, eu não sou o Messias, eu não sou Elias, eu sou aquele, a voz do que clama no deserto, preparai um caminho no ermo, uma vereda no deserto. Ele veio preparar um caminho espiritual no coração do povo, para que o povo não rejeitasse o Messias. Mas algo que me chama a atenção é que a mesma pregação de João Batista é a primeira pregação de Jesus: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Esse é o chamado de Deus para essa geração neste tempo. Nós sem Cristo somos
somos como uma terra seca. Nós sem Cristo somos como uma terra que precisa ser regada. E regada pelo quê? Pelas lágrimas do arrependimento. O Brasil está como uma terra seca e precisa ser regada com as lágrimas do arrependimento. E é isso que Cristo quer dessa geração. Não uma geração que vive segundo a carne, não uma igreja morta espiritual, não uma igreja que tem a aparência de estar viva, mas por dentro está morta, mas uma igreja que entendeu a importância de regar uma terra seca com lágrimas do arrependimento. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração neste novo dia. É necessário se arrepender, é necessário viver uma vida debaixo dessa nova natureza espiritual, é necessário semear no Espírito, porque para que eu e você colha a vida eterna, que você possa receber essa palavra neste novo dia. Viva segundo o querer de Deus, viva uma vida obediente a Deus, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, aquela que nos dirige por onde estamos pisando e para onde estamos indo, aquela que nos dirige no caminho, nos fortalece no caminho para alcançar o destino alvo, que é Deus, o Pai e a salvação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra em nome de Jesus.